O montado é um ecossistema mediterrâneo adaptado à seca, mas com as alterações climáticas, as secas tornam-se mais frequentes e intensas. Para proteger o sobreiro, é crucial entender como esta espécie enfrenta naturalmente a falta de água. Uma das primeiras estratégias que o sobreiro utiliza para responder à falta de água é o encerramento estomático, o controle estomático. Os estomas são estruturas microscópicas, assim, uns pequenos poros que se localizam sobretudo na página inferior da folha e que controlam as trocas gasosas. Portanto, é por estas câmaras, digamos assim, que se faz a entrada de dióxido de carbono que a planta vai utilizar para fazer fotossíntese e que se faz a libertação do vapor de água para a atmosfera por transpiração que está obrigatoriamente associada à absorção de dióxido de carbono. Portanto, em situações em que as condições são favoráveis, as temperaturas estão próximas do ótimo para a fotossíntese e as disponibilidades hídricas são abundantes, a árvore mantém os estomas abertos e maximiza a absorção de dióxido de carbono durante o período mais longo possível. No entanto, à medida que vai aumentando a secura do ar e a secura do solo, esta abertura estomática vai sendo reduzida, os estomas começam a fechar-se para controlar as trocas gasosas. Em situações limite, as árvores poderão limitar a abertura dos estomas aos períodos menos desfavoráveis do dia, que é imediatamente perto do pôr-do-sol e perto do nascer do sol. Este controle estomático destina-se sobretudo a proteger a integridade do sistema vascular, ou seja, do sistema de transporte da água desde as raízes até às folhas. No entanto, em situações em que a seca é muito severa e é muito prolongada, os sobreiros adotam uma outra estratégia que é de queda das folhas. Quando acontecem estes episódios de queda de folhas, no fundo o que o sobreiro está a fazer é livrar-se de órgãos que são menos dispendiosos em termos de custo de construção em carbono e de substituição, para manter a integridade de componentes da árvore que são impossíveis de substituir, nomeadamente a raiz principal, o tronco e os ramos principais. Portanto, as folhas nesta situação, e assim como as raízes finas, são aquilo que nós chamamos fusíveis hidráulicos. Portanto, partes da árvore podem ser descartados para proteger a integridade do que é essencial. Por evolução e adaptação ao meio ambiente, o sobreiro também desenvolveu outro tipo de adaptações, normalmente a nível morfológico e anatómico, que lhe permite fazer face à seca sazonal. Por exemplo, ao nível das folhas. São folhas normalmente coriáceas, cobertas de espessas, pequenas, cobertas de ceras, que protegem tanto da desidratação, mas também ajudam à dissipação da temperatura no verão e que as protegem dos ataques de insetos, de micro-organismos e de danos causados por vento e por fenómenos climáticos. Outro dos aspectos que permite ao sobreiro fazer face aos períodos de seca sazonal é o elevado grau de adaptação que os tecidos condutores de água, que o xilema, têm para resistir à falta de água. Um desses aspectos está relacionado, por exemplo, com o elevado grau de setorização que têm os tecidos condutores na parte aérea, ou seja, cada uma das pernadas das árvores é abastecida de água por setores específicos do tronco e da raiz principal. Esta estratégia chama-se setorização e tem algumas vantagens, como, por exemplo, o confinamento de danos a uma determinada parte da árvore que não se transmitem ao resto, por exemplo, danos mecânicos causados por fenómenos climáticos ou por ações de gestão que possam ser mais danosas, como podas excessivas, ou até permite também limitar que, em casos em períodos de seca muito severos, em que possam ocorrer aquilo que chamamos embolismos catastróficos, que estes fiquem confinados a uma parte da árvore, a esta pernada, e não afetem o resto da árvore. O sistema radicular do sobreiro é um sistema radicular de tipo dimórfico, ou seja, é constituído por uma rede muito densa e muito extensa de raízes superficiais, que se estende muito para além daquilo que é a projeção da copa, duas, três vezes mais do que a área de projeção da copa. Estas raízes localizam-se sobretudo nos primeiros 40 centímetros do solo,
e maximizam a absorção da água, que é mais rica em nutrientes que existe à superfície. A setorização que nós observamos ao nível do tronco e das pernadas e dos ramos principais não se verifica nas raízes superficiais, que funcionam todas de modo integrado. Ou seja, é muito importante termos cuidado com lavouras e com operações que possam danificar as raízes principais, porque se, por um lado, se uma raiz que estiver a 2, 3 metros, ou 4 ou 5 metros do nosso tronco estiver em contacto com a água, isto significa que toda a árvore está em contacto com a água. Mas se nós cortarmos esta raiz e ela for um veículo de entrada para agentes patogénicos, todo o sistema radicular será afetado por essa entrada de agentes patogénicos. Para além deste sistema de raízes superficiais que funcionam de um modo totalmente integrado, existe também raízes que se desenvolvem em grande profundidade e que estão em contacto com fontes de água mais profundas, com a toalha freática ou com fontes de água do solo mais profundo. O sobreiro desenvolveu respostas fisiológicas eficazes à seca. Perceber essas respostas e aplicar boas práticas de gestão proporciona uma maior resiliência ao montado, mesmo num clima que muda rapidamente.